que bom ter você aqui conosco mais uma vez no Questão Aberta. Estamos felizes pela sua presença. E hoje vamos falar de um assunto muito especial, que é a violência contra a mulher. Por isso trouxemos pessoas especiais também, que é a Marta Marques, nossa assistente social, e também a Suelen Mota, nossa psicóloga. Esteja conosco. Olá, estamos de volta com o programa Questão Aberta, recebendo, assim, duas amigas formidáveis, né, Leandra? Muito queridas. Está aqui conosco Marta Marques, assistente social, uma parceira de trabalho, uma vasta experiência, vai estar falando de um assunto assim, super legal. E também a nossa amiga psicóloga Suelen Mota, que também vão dar umas pinceladas sobre como trabalhar com essas pessoas que têm sofrido tantas agressões em suas casas, em seus relacionamentos e da própria sociedade. Não é isso, Leandra? Nós vamos falar hoje sobre violência contra a mulher, né? E bater um papo bem gostoso mesmo com esse pessoal tão lindo, tão legal, tão dedicado a esse tema. E a gente queria falar sobre isso mesmo. Como é que isso é visto hoje no Brasil, na nossa sociedade, né? A violência contra a mulher, o índice é alto, é baixo, é mediano? Como que é feito esse tipo de trabalho, né? Nosso país está em que ranking nesse negócio, e né? Existe até um ranking para isso, para colocar a posição de violência contra a mulher? O negócio é tão grave assim, Marta? Gravíssimo. Nós temos aí uma preocupação muito grande, né? Acompanhamos, né, essa questão do ranking mundial. O Brasil hoje ocupa o 5º lugar desse ranking, porque a violência ela está num crescendo, apesar da Lei Maria da Penha, ela continua crescendo, né? E isso preocupa demais, é bem preocupante. Quando você fala a Lei da Maria da Penha, Suelen, o que é a Lei da Maria da Penha? Quem tem acesso à Lei da Maria da Penha? De onde que surgiu esse negócio da Lei Maria da Penha? A partir de quando? Como é que é isso? Então, porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa em agressão física. E a Lei de Maria da Penha veio justamente por conta de uma agressão física que aconteceu a Maria da Penha. Por isso o nome da lei. Perfeito. Mas se a gente for pensar em violência doméstica, a agressão física, eu costumo dizer que é um dos últimos estágios. Até chegar à agressão física, já houveram muitas agressões. Agressão moral, né, agressão verbal, psicológica, patrimonial, sexual. Porque é uma agressão também quando o marido tenta ter uma relação sexual contra a vontade da mulher. E essas agressões, elas são mais veladas, né? Totais. É difícil você ver uma mulher se queixando desse tipo de agressão. Aí quando chega na agressão física, que a gente tem a queixa. E com relação ao que a Marta falou, o Brasil está em 5º lugar, eu me assusto, porque quando a gente pensa nas inúmeras mulheres que não dão queixa, eu imagino que esse número deve ser ainda maior. Né? A falta de notificação, não é? O que não é notificado colocaria essa situação numa forma muito mais alarmante. Sim, mas aí, assim, é para a gente entender um pouquinho. Por que a violência contra a mulher no Brasil ainda está num ranking tão alto? 5º lugar, por quê? Educação, medo, pessoas que não sabem, por exemplo, né, violência contra a mulher, acho que é só questão física, que não é verbal, sexual, patrimonial. O que é isso? Por que chega a um número tão alto, gente? Porque realmente, né? Por que está faltando? Nós somos, né? somos homens tão agressivos assim? Como é que é isso? Lamentavelmente, a gente acaba tendo que repetir, porque os índices mostram que está crescendo, que continua havendo realmente esta violência e talvez até porque hoje haja maior visibilidade, esteja aparecendo mais. Né? A gente vê que há organizações, ONGs, que se preocupam, né? Que fazem, por exemplo, a gente tem no mapa da violência, .com.br você encontra todo esse índice de violência no mundo e no Brasil. Né? Então você vê que há notificações que nos alarmam. Né? Mas é bom que elas aconteçam para que a gente saiba
a amplitude desse problema. E como trabalhar E com esse como trabalhar esse É. problema. Então, a gente tem índices assim que dizem que a cada 12 segundos uma mulher é violentada. A cada 10 minutos uma mulher é estuprada. E a cada 90 minutos uma mulher é assassinada. Nossa. Muito Meu Deus. preocupante. Muito grande, né, Sueli? Muito Sueli, grande. como tratar e como cuidar de uma pessoa dessa que muitas vezes no seu silêncio não procura um acompanhamento, né, psicológico? Como que é esse relacionamento? Como que é esse contato? Pois é, eu penso, Reginaldo, que a gente precisa tratar da questão desde o início. É claro que uma mulher que é fisicamente agredida precisa de uma atenção especial, bem como o agressor, né? Porque o que a gente vê é que quando essa mulher consegue se desvincular desse agressor e esse agressor tem uma nova relação, é muito comum de se repetir aquela cena. Então, quando a gente pensa em tratamento, a gente não pode pensar só na mulher. A gente precisa pensar em um trabalho com essa mulher, mas também com esse homem, para saber o que leva ele a agir dessa maneira. Né? Que comunicação é essa Sim. que faz com que ele agrida o outro? Sim. Mas me parece também que a gente precisa tratar no início naquelas agressões mais veladas, como eu disse, que é onde começam. Eu estava pensando, na semana passada eu escrevi sobre a violência que me parece que é a mais comum e a menos comentada, que é a dupla jornada. Leandra, psicóloga, sabe bem disso. Quais são as pessoas que mais nos procuram emocionalmente doentes? São as mulheres. São as mulheres. As mulheres têm mais tendência à depressão, à ansiedade. Por quê? Porque desde muito cedo nós somos ensinadas que cabe a nós o cuidado com o lar, o cuidado com o marido, o cuidado com o filho, e a gente ainda tem que sair para trabalhar. Então é muito comum, e talvez você que esteja nos assistindo, viva isso. Você sai 8 horas de trabalho, assim como o seu marido. Sim. Quando vocês chegam a casa, ele lê o jornal, assiste televisão e você vai fazer janta, arruma casa. Cuidar de criança, botar a criança para dormir, dar banho em criança, né? Exatamente. Arrumar as coisas já do outro dia, porque então outro dia começa tudo de novo, você já pensa antecipadamente, né? Pois é, e aí essa sobrecarga também Sim. é uma forma de violência. E eu te pergunto, existem pessoas que denunciam essa violência? Ah, não. Porque isso nos foi ensinado que é natural. É natural. Mas isso aí. adoece. Então, assim, esse programa eu achei interessantíssimo, esse tema, porque a gente precisa tratar lá no início, né? Porque eu acho que é uma questão até educacional mesmo. A gente estava falando um pouquinho sobre sim. isso A antes, Marta né? fala sobre a importância da educação né, lá atrás para poder resolver isso, Marta. Porque o machismo, né? Tem essa questão do machismo, né? Quando a gente, por exemplo, como assistente social, a gente recebe essa queixa, né? E é uma queixa que demonstra um adoecimento familiar. Né? Você tem no grupo familiar um adoecimento por conta da questão dessa violência. Porque ela tem causas, por exemplo, o alcoolismo, as grandes dificuldades financeiras, econômicas, né, trazem a falta de perspectiva no mercado de trabalho. Isso é muito sério, isso acaba funcionando assim, detonando toda essa violência. Então, são muitas causas, e são causas de acontecimentos cotidianos que levam essa família a uma desestabilização. Cabe à mulher, né, como a Suelen está bem dizendo aqui, às vezes não só uma jornada dupla, às vezes uma jornada tripla. Ela tem muitos afazeres e ela fica realmente sobrecarregada. E a gente acompanha tudo isso e vê que, por exemplo, o que fazer, né, quando este indivíduo chega à condição de vítima e à condição de agressor. Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Né? O ideal é realmente que haja um suporte. Né? E esse suporte é o suporte psicológico, né? E é o suporte que vem também da educação. A gente tem que pensar que dentro de
casa, a gente precisa trabalhar essa questão da educação. Desde pequeninos é preciso que se leve essa questão da educação e que o jovem, que o adolescente também tenha conhecimento desses problemas e de que forma eles devem ser suplantados. É uma questão seríssima de educação e que a gente precisa até trabalhar em função de exigir que haja esse aporte dentro das escolas, dentro das instituições. É aquele movimento, né? Gentileza gera gentileza. Com certeza. Né? Trabalharmos sempre isso. Exatamente. Né? Vamos sempre ter sucesso. Que bom. Nós vamos dar um rápido intervalo no nosso programa Questão Aberta e daqui a pouquinho a gente volta para estar discutindo mais sobre esse assunto. A gente volta já já.